Pessoal, vamos fazer um bate-papo aqui sobre elevação de temperatura e proteção térmica de transformadores. Então, para isso aqui, eu fiz um rascunho aqui de um transformador. Fiz um rascunho aqui de um transformador, onde eu tenho o tanque. Tenho o tanque aqui, tenho o sistema de resfriamento composto de radiadores. Tem aqui a saída para a bucha de alta e a bucha de baixa tensão. E aqui eu tenho também um TC, que eu vou explicar mais para frente aqui. Então aqui nós temos o modelo, o esboço físico do transformador. E eu quero chegar lá na proteção térmica desse equipamento. Então esse é um equipamento que opera a temperaturas acima da temperatura ambiente, por questões de perdas internas, perdas por dispersão, perdas devido à passagem, à oposição da passagem da corrente elétrica nos condutores, perdas em vazio, né? Então nós temos uma série de perdas nesse equipamento que, por consequência, vão acabar aquecendo o fluido isolante e todo o sistema isolante do transformador. O sistema isolante desse equipamento, normalmente ou é a base de papel craft ou papel termoestabilizado. Se ele for aqui um papel termoestabilizado, vamos supor que um papel termoestabilizado, o material isolante que acompanha a bobina pode chegar no máximo a temperaturas de 120 graus. Temperaturas de operação continuamente até 120 graus. Se for de papel craft, ali até 150 graus. Papel classe é esse primeiro e esse aqui de baixo, classe A. Bom, se ao longo da operação não tivermos perda aí de vida, a perda da vida do equipamento por questões catastróficas, é esperado que esse equipamento opere ao longo dos seus 35 anos de vida ou até que a vida útil do papel chegue ao fim, que é quando esse papel, que é a base celulose, atinge ali os 200 ali, as 200 conexões glicosídeas do papel, os 200 anéis de glicose ali, mais questão de química. Então nós temos aí que esse transformador tem essa vida útil baseada no papel. E para cuidar desse sistema isolante, nós temos que tomar cuidado com a temperatura de operação do equipamento, que não pode atingir aí, ou ultrapassar esses 120 graus por longos períodos de tempo. Bom, para fazer a análise, a proteção térmica do transformador, nós temos um modelo matemático exposto pela 5356 parte 2, que é assumido que a temperatura cresce dentro do transformador de forma linear com a altura. Ou seja, se eu pegar aqui medições em pontos diferentes da bobina, quanto mais alto eu pegar aqui, devido ao aquecimento do óleo, maior vai estar essa temperatura. Então é assumido aqui duas retas paralelas para fazer a análise aqui do perfil térmico desse equipamento. Então essa primeira reta seria uma reta do aquecimento do óleo, considerando que aqui embaixo eu estaria numa região onde eu tenho o ponto mais frio, até chegar a um ponto mais quente, né? Quanto mais alto aqui dentro do tanque, eu tenho a temperatura cada vez maior. E eu tenho uma outra reta paralela aqui, que seria a temperatura do enrolamento. Como eu tenho um enrolamento gerando calor dentro do transformador, então ele está sempre mais quente, está sempre com a temperatura maior. Então, ao longo aqui da altura da parte ativa, eu tenho esse crescimento então da temperatura do óleo e consequentemente também do enrolamento. Na verdade, o enrolamento que causa o aquecimento do óleo. Aqui nós temos então o óleo quente saindo por aqui, o óleo frio retornando aqui para dentro do transformador. Então é esperado que em cima aqui eu tenho pontos mais quentes do que na chegada aqui, depois de ter passado pelo processo de resfriamento, processo de troca de calor com o ambiente externo.
Então aqui, essa reta aqui e como a gente levanta então esse perfil térmico do transformador? Para isso você vai ter que passar pelo ensaio de aquecimento ou elevação de temperatura, onde eu vou definir aqui qual que é o valor que vai chegar à temperatura do óleo e qual que é o valor que vai chegar à temperatura do enrolamento. Então, a partir do ensaio de aquecimento, ou também elevação de temperatura, que é a mesma coisa, eu faço a submissão a esse transformador das perdas totais durante o regime de operação, né, feito pelo método do curto-circuito. Eu aplico aqui uma fonte aqui no enrolamento de mais baixa corrente e coloco um curto-circuito aqui entre as terminais da BT. Pelo método do curto-circuito, eu aplico o correspondente às perdas totais, perdas em vazio mais perdas no cobre desse equipamento, e deixo ele atingir a estabilização térmica. Deixa ele até atingir a estabilização térmica, até o óleo atingir o regime ali de estabilização, e com isso eu pego ali a temperatura final do óleo. Se esse equipamento for um equipamento classe de 75 graus, a classe, ele não pode passar aqui, o óleo não pode passar de 65 graus, e nem a temperatura média do enrolamento também não pode passar de 65 graus. Isso para condições ambientais máximas de 40 graus. Bom, mas o limite não é 120 graus. O que acontece é que aqui dentro desenvolvem temperaturas diferentes em diferentes pontos do enrolamento. Regiões aqui mais próximas da superfície aqui, ó, mais próximas aqui, eu tenho pontos mais quentes na bobina, onde eu tenho aqui o hottest spot do enrolamento. Então, nessas regiões eu tenho pontos mais quentes devido à dispersão de fluxo. Eu tenho um incremento da temperatura do que seria a temperatura normal sob a bobina. Então, o que eu tenho aqui, suponhamos que aqui eu teria os 65 graus, eu vou ter um prolongamento desse ponto aqui, e esse trechinho aqui é chamado de fator de hotspot. Então, esse 65 aqui passa agora para 80 graus, 80 mais 40 dá os 120 graus ali, que é a temperatura máxima do enrolamento que ele pode operar. Isso tudo é definido no modelo térmico do transformador e com ensaio de elevação de temperatura. Agora, aquele nosso GEO, gradiente do enrolamento sobre óleo, é uma constante, que é essa aqui, ó, é constante ao longo de todo o enrolamento. Isso tudo é descoberto a partir do momento em que eu coloco esse equipamento para operar com perdas totais, atinge o regime de estabilização do óleo, que é da ordem de algumas horas. Vou colocar aqui 12 horas. 12 horas atinge a estabilização, define esse ponto. Depois eu migro para outra etapa do ensaio, que é a etapa para eu definir esse valor do gradiente de enrolamento sobre o óleo. Para isso eu aplico apenas a corrente nominal, eu estaria com a condição anterior de corrente que produz as perdas totais do transformador. Eu migro para a condição de corrente nominal, reduzo a corrente para corrente nominal, essa corrente de perdas totais ela compensa as perdas em vazio do equipamento, então acaba que essa corrente de IT é maior que IN. Reduz a corrente por 1 hora, como o enrolamento tem uma constante térmica bem menor que a do volume completo de óleo, da ordem de alguns poucos minutos, até ali uns 20 minutos, a depender do volume de cobre, da quantidade de cobre utilizado para construir essa bobina. Então, ali com 20 minutos, meia hora, esse equipamento já entra em regime de estabilização para a gente definir esse gradiente do enrolamento óleo. A norma define 1 hora, então, após 1 hora de aplicação de corrente nominal, logo imediatamente após a aplicação de perdas totais, definido o ponto de estabilização do óleo,
reduz para corrente nominal e deixa por 1 hora e faz o desligamento do equipamento e mede a resistência a quente do transformador, onde eu vou traçar uma curva de decaimento de temperatura por tempo e eu vou traçar aqui, depois, por meio de extrapolação, o valor onde teria ali um R0, onde seria o tempo exato em que eu fiz o desligamento da bobina. Então, a partir daí eu consigo definir o GEO, esse fator de rota de spot aqui normalmente definido no projeto do equipamento, projeto térmico. Ele está ali entre 1.1, 1.3, a depender do tipo de projeto do equipamento. Então ele está majorando aqui a temperatura do ponto do enrolamento médio para um ponto de enrolamento mais quente. Ele está majorado devido aqui às dispersões de fluxo na cabeça da bobina aqui na região superior aqui da bobina serem maior. Depois de conhecido então o meu gradiente do enrolamento óleo, eu sei que a constante térmica do óleo é da ordem de algumas horas, sei que a constante térmica do enrolamento aqui é da ordem de alguns poucos minutos. Normalmente isso aí é setado em 7 minutos e aqui 300 minutos. O que eu tenho que fazer agora é simplesmente setar esses valores aqui no monitor de temperatura, um relé de proteção térmica, função 49, que coleta dados aqui de um TC de imagem térmica, ou seja, mediante a corrente de carga, conhecido o gradiente do enrolamento sobre o óleo, eu consigo fazer o ajuste indireto aqui da proteção térmica do transformador. Então, se eu conheço aqui o meu gradiente, suponhamos que é de 10, vezes um fator de 1.3, né? Então, isso vai me dar um gradiente de temperatura. Eu vou ter ali um PT100 fazendo a medição também do óleo topo aqui, que está indo para cá. Então, vai somar esse ΔT, mais temperatura do óleo topo, mais temperatura ambiente. Isso tudo não pode ultrapassar ali os 120 graus, né, respeitando nenhuma condição de carga em regime nominal. Então era isso, ficou bem resumido mesmo, espero que tenha ajudado em alguma coisa aí para vocês.